Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o mercado da TV paga no Brasil. Nosso convidado é o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, autor do projeto de lei quando era deputado lá na Câmara e o seu relator aqui no Senado Federal. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Senador, o senhor já tocou de passagem nesse tema da resistência de alguns dos grupos, alguns dos atores, né, em relação à nova lei. E um dos argumentos era aquele da imposição, ou seja, chamando que meio dirigismo de Estado, alguma coisa nesse sentido. Mas existem outras questões que estão ainda em tramitação, porque há muitas ações lá no Supremo, né, que estão para serem julgadas, né? Algumas falando da questão da TV comunitária, da questão da publicidade, mas aquelas também de natureza, vamos chamar assim, ideológica, ainda seguem presentes. Como é que o senhor está lidando com isso? Vê possibilidade que haja alguma alteração aí? O Supremo acate alguma dessas demandas? Beto, eu acho que tem uma coisa que foi, talvez assim, bem trabalhada no início, contra a lei, e que depois eles todos caíram na realidade que isso não tinha nenhum risco. E eu me refiro a uma resistência. Por exemplo, os radiodifusores diziam que nessa disputa eles iriam perder porque a entrada dos operadores de telecomunicações, essa entrada iria engolir os radiodifusores, pelo tamanho. Você pega o setor de telecomunicações, movimenta 170 bilhões por ano. Questão de escala mesmo. Aí os caras dizem, quem movimenta 170 bilhões vai engolir quem movimenta 20, 30. Então, vai tomar. A gente fez a calma. A entrada do setor de teles é a entrada para permitir exatamente a capilarização. Aí, tanto é que na lei nós botamos algumas salvaguardas e algumas amarras para que isso não acontecesse. E a gente dizia até, em tom de brincadeira, a gente dizia assim, vocês acham que as teles vão saber lidar com os artistas como vocês? Vocês já ganharam expertise, né? Seja no trato, na condução. Então, e as teles, mesmo que nós estamos hoje no Brasil, são players mundiais, eles já tentaram isso na América Latina e viram que isso essa não é a praia deles. Não tem expertise, não tem conhecimento. Então eles vieram como um complemento. Então essa foi a grande resistência, que aliás foi trabalhada, como eu disse aqui, muito bem trabalhada contra a gente, porque dizer, vão dominar, vão acabar com o mercado brasileiro. Pois bem, então vencemos essa etapa. Fomos para a segunda etapa, que era a etapa exatamente dessa questão da liberdade de escolha, da questão do conteúdo, da forma como você ia fazer. Então todo mundo pregava, dizia, não, vão proibir a entrada de filmes de fora, você agora só vai assistir coisa de conteúdo nacional, aí ele tirar sua... Então, criaram um clima que até tentaram judicializar isso, considerando como sendo você inibir a liberdade de escolha, tirar um direito individual. Aí, final, pelo amor de Deus, eu estou... você pega a semana aí, multiplique por 8 horas por dia, vezes 7. O que nós estamos propondo são só 3 horas e 30 minutos de programação. É muito pouco. Então, eles mesmo depois caíram na real. Caíram tanto na real que alguns dizem, não, até hoje eu estou chegando à conclusão de que isso foi bom, porque eu não tenho tanta produção de fora assim. Por isso que eu insisti aqui na abertura do programa, que alguns filmes eram repetidos. Tinha filme que você assistia 3 vezes por dia. Não estou falando 3 vezes por semana, não. 3 vezes por dia. Na grade de programação, tinha filme aí que todo dia ele estava ali, ó. Então, se o sujeito assistiu uma vez, por isso que eu fiz a brincadeira na época com o Duro de Matar, porque você vai estar duro de ver, pô, é só esse filme que tem. E olhe que a produção cultural no mundo, ela até é intensa, mas ela é, hoje, muito, assim, eu diria até já recheada um pouquinho do problema das contenções aí, ou seja, da crise econômica. Os grandes investimentos nessas áreas de produção, nas áreas da própria veiculação, eles foram caindo. Então, as grandes empresas, por exemplo, que faziam grandes anúncios, que apostavam nessas produções, também enfrentaram a crise mundial. Então, se você não girar um pouquinho a roda para beliscar outros territórios, você não vai ter condição de manter essa economia. E esses aspectos também aí chegam num terceiro ponto que eu acho que também foi assim muito
do enfrentamento, né? Que era essa coisa de você trabalhar desde a questão do conteúdo que vai ser veiculado, como vai ser produzido, e você criar quase que um ambiente de sinergia, mas uma sinergia que você basicamente traça o caminho. Eles alegavam que isso você criava, engessava uma produtora. Aí, conversando com uma grande produtora no Brasil, lá inclusive visitando o seu local de produção, eles chegaram para a gente e disseram assim, mano, nós aqui já compramos na mão de produtor independente muito antes da lei. Eu digo, então pronto, qual é o problema? Está resolvido. Se vocês já fazem isso, eu agora só estou querendo pegar isso e botar os outros também para fazer. Usar o seu exemplo para os outros. Pra fazer os outros. E estou botando pouco, porque dessas 3 horas e 30 que nós falamos aqui, 50% de produção independente. Então, o restante do tempo é tudo produção de quem é o dono do negócio. Então, quer dizer, o que nós fizemos foi exatamente criar um ambiente para que esses produtores pudessem agora sair um pouquinho do seu pedaço e pudessem visitar outras experiências e até ampliar. Então, acho que esses 3 aspectos são os aspectos que eu julgo muito difícil da justiça achar que isso é um retrocesso. Então, nós estamos confiando muito na decisão da justiça. Mas há uma reclamação por parte desses players, que aí eu acho que a gente tem que pensar, e eu quero até sugerir aqui ao vivo, que vocês um dia tragam aqui a turma da Ancine para falar sobre isso. É bom, ou o Manuel Rangel, ou qualquer ou outro diretor, que é fundamental. A reclamação maior, ela tem a ver com a regulamentação da lei. Então, vários setores cobram agilidade, você vê quais são os aspectos que vão ser trabalhados, o acesso a esse fundo que eu me referi aqui, o fundo para financiar aí as produções, a desburocratização. Porque quando a gente fala de uma grande produtora, como essa que eu tive a oportunidade de conversar agora nesse final de semana, de certa maneira eu diria até que eles têm condição de chegar e bancar o negócio deles. Mas e o produtor independente que vai vender uma parte, esse 50% dessa produção que essa grande produtora vai ter que veicular? Esse pequeno produtor, se não for financiado pelo grande, ele não vai poder fazer. Ou ele vai fazer sem qualidade. Então é importante que a regulamentação por parte da Ancine dê agilidade e reconheça esse crescimento. Ou seja, que a regulamentação enxergue a necessidade de atender às demandas do país inteiro. Pois é, senador, não há um risco aí? O senhor visitou esse grande produtor internacional que demonstra interesse de vir para cá. Não há um risco desses grandes produtores, em entrando no país, sufocarem esses pequenos que hoje não têm estrutura? Quer dizer, nós criarmos também nesse mercado um certo monopólio, uma certa concentração nos grandes? Esse risco não existe? Como vencer? Mas é isso, assim, que toda a possibilidade de arriscar que nos faz homem, como diz lá o poema de meu amigo Damário da Cruz. Mas aí a gente, para não vacilar, a gente foi na lei e colocou amarras. Então, os grandes que vierem para cá também não vão poder abocanhar isso, não. A lei também tem restrições. Por exemplo? Aí, uma das principais restrições é essa. Ele vai poder vir operar aqui, mas ele vai ter que comprar na mão de produtor independente. Uma parte, né? O que ele produzir como conteúdo nacional, ele tem que botar a unidade dele aqui. Ela só é produção nacional, não é produção feita por brasileiro lá fora, é produção feita aqui dentro. Então, com isso, ele tem que se instalar, ele tem que se associar, ele tem que comprar na mão de produtor independente. Então, ele não vai poder comprar as produtoras independentes. Se eles saírem engolindo as produtoras independentes e a gente montar aqui um oligopólio de produção, eles não vão poder cumprir a lei. Aí a gente vai pegar e dizer, opa... Porque aquele 50% do canal vale para ele também, tem que ser do independente. Aí tem um probleminha. Primeiro, o senhor já referiu-se a isso 2 vezes aqui. É muito pouco, 3 horas e meia por semana. Ou seja, a nossa produção deveria ser majoritária. É ao contrário. Segundo, é outro elemento, assim, a possibilidade que esses setores, como muitas fazem, fabriquem ou instalem nomes fantasias de outras produtoras que seriam supostamente independentes, mas são apenas uma sucursal do mesmo. Não, aí eu volto a dizer essa questão da função da Ancine. A agência cumpre um papel decisivo nessa questão, no aspecto do estímulo e mais principalmente no aspecto da regulação e fiscalização. Então é importante que a agência, até porque todo mundo vai pedir licença para
para produzir, vai ter, quem vai operar aqui no Brasil tem que também se apresentar, não só a Ancine, ainda tem o caso da Anatel. A Anatel, inclusive, outro dia soltou um dado aí que tinha mais de 200 pedidos de empresas de TV por assinatura. Uma das grandes operadoras americanas. Pedidos das teles, né? E também de operador, porque você vai usar a distribuição, vai usar o canal de telecomunicações, a Anatel tem que ser acionada. Então, aqui ela pediu para se instalar no Brasil. Então, você tem outras grandes empresas. Então, na realidade... a própria Disney, nessa notícia mesmo, dizia que ela estava resistindo a cumprir esses aspectos da lei. Como é que fica isso? Na realidade, o que é que eu ouvi esse final de semana aí, nessa minha rodada, eu diria até essa maratona que eu fiz no final de semana, aí, sexta e segunda de noite já estava de volta. A preocupação deles é exatamente o seguinte: quais são as condições que eu tenho? Mas eu preciso fazer, porque senão não tenho como operar no Brasil, não tem como veicular no Brasil, eu preciso botar às 3h30. E com que agilidade eu preciso para poder produzir isso? Então, essa questão já está valendo, e aí é importante para você também não cometer o outro equívoco, não só o desrespeito à lei, mas também você começar a repetir o mesmo conteúdo nacional, ou o que a gente podia falar numa linguagem assim, bem chula, assim, produzir qualquer coisa. Bota lá, é nacional. Com o intuito até de queimar uma dessas bandeiras importantes, que é da produção cultural. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção, e por isso que eu fiz a sugestão aqui para que vocês trouxessem a Ancine, porque ela tem condição de dizer exatamente, né, quais são ainda os aspectos que faltam ser regulamentados e como é que eles vão agir de forma rápida para que essas coisas todas sejam respondidas e essas coisas possam ser disponibilizadas. Então, nós temos na nossa mão a possibilidade de um grande negócio, e aí eu estou falando um negócio aqui agora do ponto de vista cultural, mas nós temos um grande negócio com potencial econômico e, portanto, a Ancine, na minha opinião, está preparada para esse novo tempo. A Ancine se preparou, se estruturou. Então, nós precisamos agora exatamente juntar aí essa necessidade com a nossa capacidade de produzir isso e ofertar a esse setor as condições para que, de uma vez por todas, nessa área, a gente possa ter o aumento da produção, o aumento de assinantes, a possibilidade de gerar agora aí, mais postos de trabalho e, principalmente, interferir na economia local em nosso país. No próximo bloco, nós vamos examinar aqui a crescente remessa de lucros dessas empresas para o exterior e o risco alertado por muitos produtores da desnacionalização do setor da TV paga no Brasil. Continue com a Agenda Econômica.